Olá, hoje eu vou trazer para vocês um dos casos de Chico Xavier, que vale a pena a gente refletir nesse momento em que passamos com essa pandemia. A medicação pela fé. Conta esse caso que a moça, muito abatida, num acesso de tosse, chegara ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com a receita médica. Estava tuberculosa e com a situação horrivelmente comprometida. E aí Chico pergunta o que o médico aconselhou. E ela diz que ele passou uma receita, mas que ela não tinha dinheiro para comprar a medicação. E pergunta para ele se ele podia ajudar. E ele fala que ele não tinha ainda recebido o dinheirinho dele, que era muito pouco, mas ainda não tinha recebido. Então ela questiona o seguinte: e o que é que eu faço, meu irmão, para eu ficar boa? Aí Chico pensa e diz: peça a Nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas, minha filha, você deve fazer a medicação? E ela disse que precisava tomar pela manhã e à noite. E ele pergunta pela receita e diz a ela que corta em 60 pedacinhos. E todo dia ela tome com água um pedacinho daquela receita. Passaram-se os 30 dias, porque eram 2 vezes, e ele pediu para ela cortar em 60 pedaços. E ela volta. E Chico a vê corada, totalmente restabelecida. E é você? E ela diz: sou eu, Chico. Pedi o socorro à Nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os dois a oração. Então, quando eu li hoje essa passagem, esse caso, eu me lembrei muito do momento atual em que até os espíritas estão extremamente fragilizados pelo medo do vírus. Claro que a gente não vai entrar no detalhe de que milhões de doenças nós já enfrentamos, desde nossos pais, nossos avós, e hoje nós enfrentamos. As crianças atualmente sem entender porque tem que ficar em casa, porque não pode descer para o parque, porque não pode descer na piscina, e tudo passa, como dizia ele. Mas a gente refletindo nesse momento, a gente lembra o que é que está nas entrelinhas desse caso: a fé. A fé que remove montanhas, como dizia o nosso Jesus. Na hora que ela engoliu o pedaço de papel, que é o nosso famoso placebo. Quantas vezes tomamos uma medicação que não tem nada a ver, mas se você acredita que aquela medicação vai lhe curar, ela cura. Esse é um nível de compreensão. A gente precisa engolir um comprimido, embora ele seja um placebo, e nós acreditamos e curamos. Mas Jesus falava de uma fé bem maior. Ele falava que se, mesmo que eu não tome o remédio, mas que eu coloque a água, ore a ele e aos bondosos irmãos espirituais, que fluidifique aquela água, que aquela água vai trazer a minha imunidade, a minha fé vai me ajudar a compreender isso. Ora, quero deixar bem claro que isso não invalida os cuidados que temos que tomar. Isso não invalida que existe uma situação de fato e que é contagiosa. Então, todos os cuidados são necessários. Mas eu estou colocando a importância da fé para não entrarmos em desequilíbrio emocional, em não entrarmos num processo de depressão, de angústia. Essa semana
Mais precisamente, ontem uma amiga me ligava que o irmão dela, que deve estar na faixa de 90 anos, surtou dentro de casa, porque não estava saindo, porque estava se sentindo preso. Os médicos tiveram que ir lá e viram que ele não tinha nada, era apenas emocional. Então veja, nós já ouvimos falar inúmeros casos nesse momento. Uma coisa é você ter a liberdade de sair na hora que você quer. Outra é você agora obedecer uma lei que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Claro que tem um mal que a gente não sabe onde ele está. Nós não sabemos de fato quem é assintomático, quem já está começando a sentir os sintomas, e os cuidados são inquestionáveis. Mas eu quero questionar hoje com vocês a questão da fé. A fé no sentido de se cuidar, mas ter paz no coração, ter paz na sua mente, não entrar na pandemia da loucura, da ansiedade, da falta de equilíbrio emocional mesmo. Porque o equilíbrio emocional, ele passa pela razão e passa pela emoção. A gente precisa ter os 2 hemisférios do cérebro em equilíbrio. E para isso, a gente precisa das 2 coisas. O racional são as medidas que temos que ter. O emocional é a nossa fé, a nossa confiança que não estamos sós. É a nossa certeza de que existe um governador planetário que conduz a tudo isso. É claro, ontem eu assisti a uma palestra maravilhosa de Haroldo Dutra Dias, onde ele colocava que não podemos invalidar o comprometimento de algumas pessoas que deverão retornar à pátria espiritual. A programação. Por quê? Porque todos nós temos datas para nascer e para reencarnar. Para reencarnar e para desencarnar, falecer. Então, se a gente compreende isso, seja feita a vontade do Pai. Porque a hora de cada um já foi programada antes de reencarnarmos. Cada um tem a sua programação. Aí alguém deve estar pensando assim: sim, mas a gente pode antecipar se a gente não toma cuidado. Gente, pelo que eu estudo, é a minha visão. As pessoas têm todo o direito de discordar. Mas pelo que eu estudo a doutrina espírita, até aquele resvalar, aquela falta de cuidado, é porque estava programado aquela data e você contrai uma doença e parte. Então, a natureza não dá saltos. Tudo tem a programação programada pelo Criador e que Jesus acompanha de perto, o comprometimento, a necessidade de evolução de cada um de nós enquanto estivermos na Terra. Por isso que Jesus, brilhantemente, ele fala da importância de nós vigiarmos e orar. Como é que estamos diariamente em casa? Estamos fazendo o evangelho sozinho ou com algum familiar? Quem mora sozinho vai fazer sozinho. Quem mora com alguém, convide, se não quiser, respeite. Abra o evangelho, faça uma leitura, questione cada passagem e faça uma meditação, que eu vou convidá-los a fazer essa meditação comigo. Porque eu acho tão importante essa meditação, onde a gente vibra por todo esse momento, pelo planeta, pelos nossos amigos e familiares, por toda a população da Terra. Então vamos elevar os pensamentos ao Mestre, convidando cada um de vocês a orar, inspirando e expirando.
E vamos nos transportar mentalmente, trazendo para nossa mente a tranquilidade, a paz e principalmente trazendo a figura de Jesus quando ele no monte ditou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E nessas bem-aventuranças que a gente vai ouvindo mentalmente, vamos aquietar nossa mente, aquietar nosso espírito, aquietar nossa alma. E assim, convictos de que estamos recebendo as pétalas de rosas que caem do alto sobre nós, envolvendo todo o planeta Terra, aquietando os corações, aquietando as mentes, trazendo a saúde, mas também a esperança, trazendo a paz, mas também o amor, e envolvendo todos nós, nossos familiares, nossos amigos, companheiros de jornada, envolvendo toda a nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que possa espargir desse Brasil que Humberto de Campos tão bem colocou, como a pátria do Evangelho e coração do mundo, que esses raios luminescentes cheguem aos 4 cantos do planeta e cubra de bênçãos todos os que sofrem, todos os que passam por esse momento de dificuldade. Problemas econômicos, problemas emocionais, problemas de fé, de encontro de você com você mesmo, de sentir Jesus dentro dos nossos corações. E assim, convictos de que estamos sob a proteção dele, que estamos sob a proteção de Maria Santíssima. Que eles nos abençoe. Fiquemos em paz.